palavra chamado e não tinham um entendimento muito profundo do que seria isso, um chamado. E eu perguntava às vezes no meu coração, mas Senhor, como que todo mundo tem um chamado se eu acho que eu não sirvo assim para muita coisa? Eu vejo muita gente fazendo muita coisa, tem pessoas que têm acúmulos de cargo, mas eu não vejo assim nenhum talento se destacando em mim. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que o Espírito Santo me ensinou. O chamado não é necessariamente somente de Deus. Não existe só o chamado de eu tenho um chamado. Não. Existem vários, durante toda a sua vida você vai descobrir que existem vários chamados. Vou dar um exemplo. A minha mãe, toda vez que ela falava assim, vem aqui Miriam, era um chamado. Ela não me chamava à toa. Eu nunca vi minha mãe falar assim, Miriam, vem aqui, quero olhar só pro teu rosto. Não, nunca vi isso. Ela falava assim, vem aqui, eu sabia que vinha alguma bomba, ela ia dar alguma ordem. Lava a louça, Miriam. Olha só, a missão era lavar a louça. E qual era o propósito? Deixar a casa mais limpa. Um general, quando chama um soldado, quando ele convoca um soldado para estar diante dele, ele vai delegar uma missão com um propósito para que algo aconteça para a harmonia de todos, talvez de uma nação, talvez do quartel. Agora imagina Deus deliberando uma missão para o homem. Imagina, você veio a este mundo e muitas das vezes você não tem noção daquilo que Deus quer fazer através de você. Mas hoje você deu o primeiro passo, você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não importa se você nasceu no Evangelho ou se nasceu no mundo. Não importa. Importa que a semente, você está no lugar certo, onde a semente é lançada e a terra é trabalhada para que a gente possa abrir o nosso entendimento e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos nesse texto um homem e o texto começa dizendo exatamente quem ele é. O texto começa dizendo assim, ele é intérprete da lei. Alguém que conhecia bem a palavra de Deus. Eu fui procurar saber o que era o intérprete da lei. Eram os escribas. É aquela pessoa que era responsável em escrever, sem passar de um lugar para o outro aquilo que foi deixado, a Torá, a lei de Moisés. Ou seja, os teólogos de hoje que vão estudar a Bíblia, vão falar a respeito da Bíblia, vão interpretar, vão trazer a história junto com aquilo que aconteceu lá atrás. Era um homem entendido. E agora ele está diante de Jesus e ele quer pôr Jesus à prova, porque o boato de Jesus na terra, que era o Filho de Deus, o Messias, já havia circulado. E existia muita dúvida entre os judeus. Porque os judeus estavam esperando que Jesus viesse, mas viesse de outra forma. Porque nós, irmãos, quando Deus fala algo para nós, para a humanidade, seja individualmente, nós criamos uma expectativa em cima daquilo que Deus falou. E a gente vai criando aquela expectativa e a gente cria todo um ponto de fala em volta daquilo que Deus falou. Olha bem o que aconteceu com Maria. Maria, ela com certeza nasceu normalmente, cresceu, e como toda jovem, ela queria casar-se dentro dos costumes. Um belo dia, Maria está noiva, ela conhece o rapaz é um homem de bem, a Bíblia deixa bem claro que ele era um homem de bem. Tanto é que quando ele tenta deixar, ele vai tentar deixar em secreto, para não trazer tanto escândalo nem para ele nem para ela. E ela consegue esse homem de bem. E um belo dia, ela está num certo lugar, e a Bíblia diz que um anjo enviado da parte de Deus vai até ela. E ele vai trazer para ela boas novas. Que boas novas são essas? Ele vai dizer assim, salve agraciada, irmãos. Entenda, olha a saudação. Salve agraciada. Está dizendo assim, você está cheio da graça de Deus. Aleluia. O Senhor é, não foi, nem será. O Senhor é contigo. Ai, está ficando bom. Quem não quer ouvir uma profecia, irmãos? É muito bom. A palavra diz que a profecia é tudo de bom. Da parte do Senhor é tudo de bom. E vai dizer mais: bendita és tu entre as mulheres. Opa! Glória! Colocou ela num patamar especial, está dizendo assim, ó, tem muitas, mas você é bendita entre elas. Você se destacou entre elas. E o ser humano, irmãos, ele gosta muito de destaque. Muito. Tem um escritor famoso que diz assim, o ser humano não morre quando o coração para de bater, mas sim quando ele deixa de se sentir importante. Isso quer dizer que quando as pessoas se afastam de você,
mais forte que você seja, você sente a ausência delas. Porque Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Isso é Bíblia. E nós, muitas das vezes, temos dificuldade em relacionarmos com outras pessoas, mas nós precisamos um do outro. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Então aí ele vai dizer para ela assim, ó, bendita és tu entre as mulheres. Aí o que acontece, irmãos? Deus estava dizendo para ela, começando a abrir os olhos dela para dizer o seguinte, assim, ó, você tem um chamado específico e nasceu com um propósito. E até aqui você tem feito a minha vontade, agora vai germinar o meu propósito na tua vida. Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Aquela menina não sabia o que estava por vir. A Bíblia vai dizer que mesmo sendo um anjo falando com ela, ela se turbou quando ouviu a saudação dele. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é teu nome. Talvez você não saiba o que está por vir. Verdade. Mas o Deus que te chama, Ele é fiel e Ele zela pela sua palavra. Aleluia! Se o homem tiver dito para você, é certo que a palavra cairá por terra. Mas se for o Senhor, aconteça o que acontecer, vai acontecer na tua vida da forma que o Senhor falou. Aleluia! Porque o Senhor se faz cumprir, Ele vela pela sua própria vontade. Amém. E Ele vai dizer assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Ele te envolverá. Grande E você vai conceber, vai dar à luz a uma criança meu Deus. gerada pelo Espírito. Agora começou a complicar. Grande Deus. Agora você imagina, havia uma promessa dentro do livro que o Messias viria para libertar Israel. E o povo, durante muitos anos, estava esperando que essa promessa se cumprisse. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores viria para libertar. E de repente, em vez de ele nascer nos palácios, ele vai nascer no meio dos animais. O seu primeiro lugar para se deitar é numa manjedoura. Como que o povo vai receber dessa forma a profecia que Deus havia deixado anos antes, baseada na expectativa que foi criada? Deus muitas das vezes quer traçar um caminho para nós, mas nós não conseguimos compreender. Já foi dito aqui, é com dor. Meu Deus. Se nós estamos pregados na cruz, não tem como deixar. Foi a palavra que o Senhor deu para o irmão. Jesus. Aí a irmã levanta e diz assim, ó, houve uma mulher chamada Dorcas. Meu Senhor. E essa mulher, ela era discípula. Oh, glória. E o Senhor dizendo, os meus discípulos estão aqui. Aleluia. Olha como o Espírito usa a boca de cada um para falar e quantos não conseguem ouvir. Mas ainda assim eu falo de diversas formas, de muitas maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer que essa discípula, irmãos, ela tinha um chamado. E o chamado dela não era tocar bateria, que é uma coisa grande. Não era pregar, ela não era eloquente com as palavras. A palavra também não diz que ela cantava bem. Mas a palavra diz que ela tinha um instrumento que ela usava para a obra de Deus. Agulha. Uma agulha. Oh, glória. Qual é o instrumento que Deus colocou nas tuas mãos para a glória do nome dEle? Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente olhando para aquilo que Deus colocou nas mãos e não sabe o que fazer com aquilo. Como eu disse, existem vários tipos de chamado. Existem pessoas que nascem com alguns talentos, que ao longo da vida ele vai desprezando aquele talento. E essa mulher nasceu com o talento da costura. Com certeza ela aprendeu com alguém. Mas ela desenvolveu. E quando ela desenvolveu bem aquele talento, ela aplicou para a obra de Deus. Glória a Deus. Ela aplicou na missão. Ela aplicou em fazer algo em prol do outro. Amém. Porque nós temos um texto que vai falar o seguinte. Você conhece a lei? Jesus fala para ele, conheço. E como você vai interpretar a lei? Aí ele vai falar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. No momento em que você faz pelos pequeninos, você está fazendo para o Senhor. Glória a Deus. Mas o que esse homem não sabia, ou ele não entendia, é que ele estudava a palavra. Mas naquele momento, ele estava falando com a própria palavra. Oh, Deus Santo. A própria palavra materializando o verbo que se fez carne estava entre ele e ele não reconheceu Jesus. Oh, Deus. E quantas das vezes,
irmãos, o Senhor está no negócio e a gente está colocando culpa no diabo. É. Ah, não. O inimigo se levantou na minha vida e é Deus usando alguém para que você saia da sua zona de conforto para executar o plano de Deus na sua vida. Entenda, se você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, se você diz que Deus é na sua vida, o inimigo não tem poder de tocar em nenhuma área, se não for da permissão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que ele vai falar assim como a interpreta, e ele responde: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai perguntar para o Senhor: quem é o meu próximo? Eita Deus. Talvez hoje, irmãos, está muito difícil. O relacionamento com o ser humano está muito difícil, cada vez mais difícil. E a pandemia veio para selar ainda mais. Porque hoje eu não posso falar assim: abraça teu irmão. Fala para ele aí do lado. Não, porque as pessoas estão meio assim. Aperte a mão do seu irmão. Vai lá. Não tem como mais. Porque algumas pessoas estão evitando por causa do distanciamento. E aí o que acontece? Há um afastamento. Meu Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola para ele. Olha que coisa interessante. Jesus começa dizendo assim: havia um homem, prosseguiu Jesus dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores. Olha, entenda. Esse homem, vamos conjecturar, estava saindo de Jerusalém, a Bíblia diz que ele desceu. Olha, Jerusalém, a cidade o qual o Senhor usou para ser uma cidade perpétua. Ele não muda nem o nome de Jerusalém. Fortaleza, lugar de segurança, um lugar onde cai, mas se é reconstruído. Jerusalém foi destruída várias vezes, a história conta, mas em todas as vezes o Senhor pôs ela de pé de novo. Então fala muito daquilo que é reconstrução, um vaso que se quebra na mão do olheiro, mas é reconstruído pelo próprio olheiro, Jerusalém. Então esse homem sai de Jerusalém, um lugar aconchegante, um lugar onde tem segurança, onde tem a palavra, onde tem Deus, onde tem o chamado. E agora a Bíblia vai dizer que ele desce para Jericó. Meu Deus. Simbolicamente falando, ele desce. Quando ele sai de Jerusalém, ele é saqueado. Quantas das vezes a gente sai do meio onde nós estamos, guardados, protegidos pelo Senhor, e resolvemos fazer uma visitinha ali em Jericó? Meu Deus. E no meio do caminho, ele foi assaltado. Roubaram todos os bens dele. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo vai até o pai e pede assim: ó, dai-me os meus bens. Ou seja, dai-me o direito de viver a minha vida da forma que eu quero, da maneira que eu quero. E ele vai para o mundo, e quando chega lá no mundo, ele vive a seu belo prazer e perde todos os seus bens. Com esse homem não foi diferente. Ele estava descendo para Jericó e ele perde. Só que tem uma coisa, quase que ele perde a vida. A Bíblia diz que esses homens machucam ele a ponto dele ficar semi-morto. Meu Senhor. Ele não tinha mais força para se levantar, ele não tinha mais força para pedir socorro, ele ficou à beira do caminho. A Deus dará. Grande Deus. Aí Jesus vai continuar dizendo: ocasionalmente descia por ali um sacerdote. Meu Senhor. Quem é o sacerdote? O sacerdote é alguém que conhece a palavra. O sacerdote é alguém que trabalha no templo. O sacerdote é alguém que fala sobre a misericórdia. É alguém que fala sobre o amor. Porque ele tem que, o sacerdote, no mínimo, tem que conhecer os 10 mandamentos. A Bíblia vai dizer que ele olha e vê aquele homem caído. E o que ele faz? Passa de longe. Irmãos, nós estamos num culto de missão. Não tem como falar em missão sem falar em renúncia. Não tem como falar em missão sem falar num bem maior. Não tem como falar em missão sem falando no coletivo. Porque missão não é uma coisa individualista, é uma coisa em prol de um grupo, de algo maior, muito maior. Agora você imagina, um homem que conhece a palavra de Deus passa lá. E a gente muitas das vezes fala assim:
faço tal coisa. Eu estava conversando com uma menina no trabalho, e ela falou assim, eu detesto mentira. E eu não minto. Não minto. Eu falei assim, certo. Ela falou assim, quando chega para mim, enquanto uma mentirinha, quanto um mentirão. Eu falei, é verdade. Com certeza. Só que, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz. Porque às vezes você coloca um jugo muito grande lá no irmão, esquece que você não pratica nem um pouquinho. Mas é fácil falar do outro. E aí eu falei para ela assim, eu vou só te lembrar uma coisa. Ontem você mentiu. Ontem você mentiu. Mas eu não estou te acusando, eu só estou dizendo para você que o Senhor está mandando a gente perdoar. Olhar com amor, com compaixão, com misericórdia. Porque às vezes a gente olha com desprezo. Porque às vezes prefere abandonar do que tomar parte na situação. Eu não quero nem me meter. O Salmo vai dizer assim, ó, bem-aventurados que não se assentam. Ou seja, não vai sentar lá, tomar cervejinha junto. Mas ele não está proibido de chegar e falar assim, ó, Jesus te ama, hein? Não é dizer assim, deixa eles morrer para lá, que eu vou me cercar aqui, ficar aqui segura com a minha família. Com toda a unção que Deus me deu, não é isso. É você compartilhar. Virtude é transferível, só dá aquilo que você tem. Se você está parado, o que você está fazendo com o azeite que você diz que recebeu aqui? Deus vivo, aleluia. O que você está fazendo, Miriam, com o fogo que você diz que recebeu aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Porque fogo que queima, uma hora ele vai virar cinza, porque ele queimar. Mas no momento que você já vira a tocha olímpica, quando ela é transferida, ela não se apaga. Ela vai passando de país. Agora tem até tecnologia, irmãos, para não apagar aquele negócio lá, aquele trem. Agora imagina se você executar exatamente o que está escrito na palavra. A Bíblia diz que as bênçãos vão te alcançar. Jesus disse que obras maiores você faria. A Bíblia diz que você teria, o Senhor disse que você teria aflição, mas que você tivesse bom ânimo, porque Ele venceu e você ia vencer também. Aleluia! Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus estava conversando com um doutor da lei que achava que entendia muito da lei, mas agora ele iria aprender um pouco mais do que era aquilo que ele estava estudando, mas não conseguia praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sacerdote desce, disse Jesus, e passa largo. E às vezes nós passamos largo de certas situações, porque não queremos nos comprometer. Alguns vão dizer que ele não queria tocar, porque, irmãos, ele trabalhava no templo, e se aquela pessoa estivesse morta, ele ia ser considerado impuro por muitos dias. Então ele preferiu nem se comprometer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei isso em outras ocasiões. Tem pessoas que falam assim, eu não vou na casa do irmão não, que Deus me livre, deixa o diabo lá, porque eu não quero ele atrás de mim não, irmão. Deixa ele quietinho lá na casa do outro. Mas o Senhor chamou você, corajoso. O Senhor chamou você para fazer a diferença na vida do outro. Aleluia! E talvez você esteja falando assim, irmã Miriam, esse não é o meu chamado. Pode não ser o seu chamado ir lá, mas o seu chamado tem que ser joelho no chão, jejum e oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! E o corpo ele é composto de vários membros, irmãos. Tem uns que é só para ver mesmo, outros é só para ouvir. Sabe aquela pessoa que é para ouvir? Você desabafa, ela não fala nada, mas você fala, ela é tão orelhão. Eu acho que o ministério é orelhão, né? Ela fica, fala, e ela fica só ouvindo. Agora tem os pés que precisam ir, são aquelas pessoas que se movimentam. Você chama e ela vai. Às vezes está bem nortinha, mas ela vai se mesmo. Amém. As mãos para tocar. Grande Deus. Como ouvirão se não há quem? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Nós precisamos ser cheios do Espírito, mas não somente aqui dentro, lá fora. Aleluia. O Espírito está dizendo assim, eu quero almas. Aleluia. Eu quero almas. E você tem um chamado específico dentro de você. Aleluia. Imagina que Deus chamou um certo profeta chamado Jonas, ele vai dizer assim, Jonas, filho de Amitai, ponte de pé, que eu quero falar com você. Aí Deus chamou ele. Agora Deus vai dar uma missão para ele, vai lá na grande cidade de Nínive e pega para aquele povo. Ele ouve a missão, porque Deus tinha um propósito. E o que ele faz? Ele corre da missão.
Aleluia. Ele faz decepção. Ele quer ficar do outro lado, bem longe. Mas hoje o Senhor está falando assim, ó. Não digas eu sou uma criança. Oh, glória. Eu te chamei, não te tenho por inocente. Grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um chamado ecoando nesse lugar. Aleluia. Tem um chamado ecoando. Glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, sabe o que é o pé de café? Hoje. Além da prosperidade que a pastora falou, café, cafeína, energético natural. Tem gente dormindo. Quando você está dormindo uma vigília, você vou tomar um cafezinho para não dormir, não. É, Jesus. O Senhor está dizendo assim, ficar vigilante. Oh, glória. Eu estou dando energético para crente despertar. Deus. Vigila não, porque Jesus está voltando. Aleluia. Seja o nome do Senhor. E o homem está lá semi-morto. O sacerdote passou, conhecia a palavra, reteve a palavra, conhecia o amor, reteve o amor e foi embora, seguiu o seu caminho. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim foi o seguinte: Miriam, aí você está fazendo o quê? É, Deus. Aí veio o levita, que está bem, trabalha no tempo. Ele vai ver a situação também e vai dizer assim: misericórdia, minha irmã, não toco não. Deixa o negócio lá, não é assim que se diz. Vamos deixar para outro, sair para outro nível. Aí fica sobrecarregando só os pastores, só os dirigentes de oração. É sobrecarregando porque ninguém quer fazer nada, porque eles vão dando departamento, né? Isso aí é só para a irmã que canta. Aí você não quer cantar hino nenhum, nem taquara rachada você não quer cantar. Só que a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor com toda a sua força. Não é pela sua voz, é porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. E cada um oferece o que tem. Se a Bíblia pensasse dessa forma, ela não colocaria as moedinhas lá. Ela ia dizer assim: nossa, com tanta gente rica aqui para ofertar para ele, ele já fez tantos milagres, ele nem vai receber o que é meu. Mas ele recebe o que é meu. Oh, glória. Porque o coração quebrantado ele não desprezará, irmãos, um coração contrito. E o Senhor ele chama, porque ele sabe quem é você. Agora imagina, Maria lá e ouvindo isso: ó, você é bendita entre as mulheres, mas mal sabia ela o que estava por vir. Sabe o que ela responde depois que tudo vai se acalmando, que ele vai direcionando a missão? Ela vai dizer assim: cumpra em mim, Senhor, o teu. Aleluia. Cumpra em mim, Senhor, o teu Querer. Sabe o que ela fez? Olha, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, agora está nas tuas mãos. Faz Oh, glória. a tua vontade. Ei. Irmão, se Deus tivesse um negócio, ela ficava seu marido mal falado. É. Muito mal falado. Mas se o Senhor te chamou, Ele garante. Até as más conversações Ele garante. Porque é Ele que te justifica, não é o homem. É Ele que te justifica, não é o homem. Creia nisso. Aleluia. Aí Ele vai dizer que o levita fez a mesma coisa. Mas vem chegando um bom samaritano. E é interessante que Jesus usa, ele frisa bem o samaritano, porque Deus sabia que no coração daquele homem havia uma divisão com aqueles que não tinham um sangue puro, separado, judeu puro, era misturado. Meu Deus. Deus sabia, e Deus sabia que chamar de samaritano era como se fosse um xingamento. Então ele vai usar o nome do samaritano. Vem o samaritano descendo lá. É interessante que ele fala assim, ó: o sacerdote passou ali por um acaso, o levita passou ali por um acaso, mas o samaritano não, era caminho dele. O texto deixa isso bem claro. Uma das coisas que o Senhor falou no meu coração é o seguinte: eu vou chamar você onde quer que você esteja. Glória a Deus. O que você esteja fazendo, eu vou chamar você para fazer a minha obra. Glória a Deus. E tem muita gente esperando, olhando para o tempo para semear. Mas o tempo de semear é agora, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então não fique esperando se formar médico, se formar doutor. Não fique esperando acabar a aula de canto para cantar. Não fique esperando o pastor te dar oportunidade para fazer. Fale do amor de Deus. Aleluia. Aonde quer que você esteja, da forma que você estiver, o amor de Deus vai ser anunciado. Aí você fala assim: mas irmã Miriam, eu estou meio tortinha, tem algumas coisas para acertar. Então acerte logo.
Grande Deus. Porque no nome do Senhor muitas pessoas vão fazer muitas coisas. Oh, glória. Mas naquele dia, quando chegar na eternidade, vai ouvir assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Grande Deus. Tem muita gente fazendo sim, meia boca. O fogo cai, claro que o fogo cai. A palavra, ela é poderosa por si só. Então, quando a palavra é poderosa por si só, ela não precisa de você, ela não precisa de mim. A Bíblia diz: se eu me calar, as pedras vão clamar. Então, ela sozinha, ela vai produzir o efeito que Deus quer que produza. Aleluia. Mas eu vou dar conta daquilo que eu fiz, da forma que eu fiz, da maneira que eu fiz. Verdade. Porque a obra é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer que o bom samaritano, ele está descendo. Enquanto ele vê, ele vai até o homem. Ele quebrou todos os protocolos, como diz a música lá, que a gente costuma cantar. E ele vai até o semi-morto. E ele descobre que ali tem vida. Irmãos, às vezes a gente pensa que determinadas pessoas ou determinadas situações não tem jeito. Verdade. E é por isso que às vezes a gente não tem mais força para orar por aquela pessoa, para falar do amor de Deus para aquela pessoa. Mas Jesus é a vida. Oh, glória. E ali havia alguém respirando, semi-morto, mas respirando. Oh, glória. E o Senhor quer usar nós. Amém. Para irmos até essa pessoa e dizer assim: ó, Jesus tem poder para te tirar dessa situação. Glória a Deus. Em nome de E tem Jesus. muita gente que queria, agora da pandemia não, mas muita gente queria ir pregar na Itália, na Espanha, que é a Europa, né, a parte melhor ali para, né, ficar com... Ninguém quer, então é muito difícil querer ir para a África, irmãos, tem muita doença lá. É muito difícil, tem que ser muito chamado. Mas a missão, ela está gritando do nosso lado. E às vezes dentro da igreja. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, você não tem noção, ela sorriu para você, mas ela pensou hoje 5 vezes se ela ia se matar ou não. Se ela ia largar, jogar tudo para o alto ou não. Às vezes é uma mãe que está gritando para um filho tanto, e só precisa de outra mãe abraçando ela. Meu Senhor. E a gente fica olhando muito para fora e esquece de olhar aqui, ó, os do meio. A gente cuida às vezes dos de fora e não cuida dos de dentro. O sacerdote passou, o levita passou e o de fora cuidou. O bom samaritano chegou. Aleluia. E ele trouxe azeite. Oh, glória. Ele pagou um alto preço para que eu e você viéssemos estar aqui nessa noite. Aleluia. Irmãos, todo chamado tem uma missão e toda missão tem um propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele foi chamado muito jovem. E ele não estava dentro de casa, ele estava cuidando do ofício do seu pai. Amém. Ele estava cuidando das ovelhas. E ele cuidando das ovelhas, fedendo a ovelha, Deus enxergou ele lá. E Deus incomanda o sacerdote para ir lá e ungir ele rei. Parece bom, né? É muito bom ser chamado para ser rei. Mas aí vem a lição. Ó, você vai aprender com o rei que está e depois você vai ficar no lugar dele. Você acha que isso não ia trazer uma confusão para a vida de Davi? Lógico que trouxe. O bichinho foi perseguido, tinha um alvo nas costas dele. A gente gosta muito da história de Davi, mas contar a parte que ele é rei, está cheio de mulheres, né? Faz, acontece, que gera lá Salomão. Mas havia um propósito. Meu Senhor. Para que ele reinasse sobre Israel. Maria foi chamada para gerar um rei. Aquela ali gerou um rei. Ela se apegou a uma criança que não era dela. Ela cuidou de uma criança que tinha um propósito muito maior. Oh, glória. Um Deus aqui na terra. E ela pagou um alto preço, porque naquela cruz ela sofreu muito. Meu Deus. Porque uma mãe sofre muito pelo seu filho, ainda mais sabendo que ele tinha feito coisas boas obras. O preço da missão, a missão normalmente é uma missão difícil. Se você perguntar para as adolescentes hoje quem gosta de lavar a louça, para elas isso é difícil. É bom lavar a panela, Maria? Normalmente você lava só os pratos e os copos, né? Se a sua mãe não falar assim, lava essa panela também, você não quer lavar, porque é o mais difícil. Se o Senhor confiou a você uma missão, é porque você é capaz de cumprir. Porque Deus tem algo para você, irmãos.
E às vezes o propósito não é só para você, é para um bem muito maior. Aleluia. Muito maior. Dorcas usou a agulha. Davi reinou e o seu nome ficou para sempre. Normalmente a gente fala do rei Davi. Leão da tribo de Judá. Jesus veio da linhagem de Davi. Aleluia. E Jesus cumpriu a maior missão de todas. Oh, Deus. Ele veio a esse mundo, vestiu isso daqui, ó, que é carne, despojou-se da sua glória, para que o nome de Deus fosse glorificado. E eu e você passasse pela porta, tivéssemos acesso à salvação. Porque senão, irmãos, nós não estaríamos aqui. Grande O bom Deus. samaritano enxergou eu e você lá na beira do caminho, largado lá, onde ninguém quer dar um denário pela tua vida, um centavo sequer. E quando aquela menina falou para mim que não havia mentido, irmãos, eu lembrei para ela, você mentiu ontem no balcão. Porque a encomenda de um cliente não havia sido feita. E ela falou assim, o forno estava ruim, por isso atrasou a sua encomenda. E ela tinha acabado de dizer para mim assim, uma mentirinha, quem mente pouquinho, mente montão. A lei era muito difícil de ser cumprida, Jesus sabia disso. Aqui, ó, se tiver alguém perfeito aqui, pode ter certeza que o seu caixão está pronto. Pode ter certeza. Chegou na perfeição, ele vai tomar para si. Ele vai te dar uma missão. Mas irmã, tem promessa. Irmãos, a Bíblia diz que alguns não alcançaram a promessa porque o mundo não era digno deles. Meu Deus. Está escrito lá em Hebreus, vai lá ler, você vai achar. Nós estamos aqui para fazer algo para a obra de Deus. Aleluia. Se você não sabe qual é o teu chamado, peça a Deus que Ele vai te mostrar. Mente. Mas eu vou te dar o que está escrito aqui, ó. Anunciar o Evangelho. Amém. Anunciar que Jesus esteve aqui. A Santa Ceia vai trazer à memória o que Ele sofreu, mas Aleluia. anunciar até que Ele venha. Aleluia. Porque Ele está às portas. Ainda há tempo de fazer a obra de Deus. É pesada às vezes? Sim, a cruz é pesada, ela foi pesada. Mas o objetivo é muito maior. Aleluia. Nós somos sacerdotes hoje, porque isso foi deliberado a todos. Isso quer dizer que o Espírito ele se move em você. E é a sua vida que vai fazer a diferença. Amém. Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Eu vou fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, eu quero entoar um louvor com os irmãos, é um louvor muito conhecido. E eu preciso muito que a igreja cante comigo, porque esse não é o meu dom. Que você seja realmente um adorador. Porque quando você é um adorador, você vai entender que o sofrimento tem um propósito maior. Saulo se tornou um adorador. E quando ele se tornou um adorador, é por isso que ele louvava na prisão. Porque ele sabia que o propósito era muito maior. Tudo que você está passando tem uma missão na sua vida para um propósito maior. Você precisa entender isso. Aleluia. Às vezes é uma mãe que está sofrendo com o filho, é porque lá na frente ela vai contar